Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa segunda temporada, o nosso 14º capítulo do podcast O Ciclo. E hoje uma convidada muito especial, uma pessoa que faz parte da construção do meu negócio, que já nos atendeu prestando um grande serviço e hoje se tornou uma mulher, uma grande empreendedora. Tô com a Mari Correia, que é casada com o Reinaldo, sócia da RDO Business, empresária, mentora de profissionais da estética, formada em marketing e com mais de 6 anos de experiência na área, atua ajudando profissionais a desenvolverem estratégias de marketing, vendas para fortalecer seus negócios e ampliarem seus resultados. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Espero poder contribuir muito aqui com todo o meu conhecimento e servir demais aqui a tua audiência. A gente estava aqui agora antes do episódio conversando um pouco, né? E a Mari, ela passou por uma grande transformação. Eu acredito que é um grande desafio até mesmo para as pessoas que atuam no segmento ao qual tu se formou, né, Mari? Uhum, De sair da menina do marketing e se sim. tornar a mulher empreendedora, a mulher empresária, que hoje gerencia não somente uma agência, mas também um negócio de educação, atendendo profissionais da estética e também o próprio podcast, né? Além de outros negócios Uhum, que vocês vêm construindo junto com a RDO. Então, seja muito bem-vinda. Espero que tu possa trazer um pouco, né, da tua transformação, da tua mensagem para as pessoas que estão aqui, que possa ser um bate-papo aí extremamente leve. E para a gente já sim. começar, qual foi da tua jornada, Mari, a tua maior transformação? E o que que te fez sair da menina do marketing e se transformar nessa mulher empresária e dona de negócios? Bom, começamos bem, né? Eu acredito que a minha maior transformação, em todo esse tempo de marketing mesmo, foi começar a dar atenção para estudar a parte de mentalidade, a parte de crenças também, porque eu já tinha muito conhecimento técnico. Eu já tinha feito vários cursos, já tinha, muita prática também, né, porque desde que eu comecei a estudar marketing, eu já queria viver aquilo. Então eu saí de um emprego que eu tinha para fazer estágio e já viver na prática tudo que, de fato eu estava aprendendo na faculdade. E a minha grande virada foi quando eu comecei a entender que a mentalidade que eu tinha, ela não ia me levar para os lugares que eu queria chegar. Então eu comecei a me desenvolver muito nessa área, entender, né, o que me travava, entender os pontos que eu precisava para avançar, e tu foi muito responsável, né, nesse meio do caminho ali também, para que eu pudesse enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando. Então essa foi a minha primeira transformação em toda a minha carreira. E eu acredito que também, assim, depois, né, dessa parte de mentalidade, o outro ponto muito importante foi a questão de poder olhar para o negócio como um negócio. E não me ver mais como especificamente a menina do marketing, assim como as pessoas me davam esse título, né? Olhar como um negócio mesmo, como estrutura. Por mais que no começo era eu, empresa, né? E aí depois entrei na sociedade da RDO. Eu comecei a pensar como empresa de fato. Então, ter os processos, às vezes os processos estavam na minha cabeça, mas estava ali os processos, né? Oh, uma grande parte dos empresários passam por isso, né? Ficam Ah, ali presos. A gente estava falando até no último podcast sobre a operação e o operacional, né? Sobre uhum, estar perto da operação, perto das pessoas que operacionalizam o negócio. E é diferente de tu ser operacional, né? Operacional é tu fazer uhum. as coisas que tu não, que tu poderia delegar e não delega. Exatamente. Então, esse olhar é importante. Hoje, quantas pessoas compõem a RDO? Hoje nós somos em 5 pessoas na RDO, fora alguns parceiros ali que nós temos também. Então, para liderar essa galera de home office, a gente precisa ter muito processo, né? Muito processo mesmo, porque
como a gente não tem esse contato todos os dias fisicamente com as pessoas, a gente precisa ter as nossas rotinas, né. Então controlar como está sendo, né, a entrega dos projetos na RDO Business. Então para isso a gente tem daily estruturada todos os dias para ver como que tá, todos os dias 30 minutinhos a gente conversa com eles, e outros momentos também de cultura. E a nossa cultura hoje está muito legal. Então a gente tem um time muito engajado, que comprou muito o propósito da RDO, mas precisa ter o processo. Hoje, pensando nessa tua jornada, Mari, qual que foi teu maior desafio? O que que foi aquele ponto, aquela virada de chave que te fez sair do tradicional que a maioria dos empresários da área do marketing seguem, para uma pessoa que hoje está construindo um ecossistema? O maior desafio? O que que tu enxerga, assim, que foi a virada de chave, a grande sacada, né, além da mentalidade, além de todas as transformações que tu vem adquirindo? Eu acredito que o maior desafio foi ver o movimento do mercado também e para onde a gente estava se inserindo. A gente estava se inserindo muito no mais do mesmo. E sair disso é difícil, porque é o efeito manada muitas vezes que a gente não enxerga. E quando tu começa a enxergar isso pra tu se diferenciar, tu tem muitos desafios pela frente, porque tu tem que pensar diferente da concorrência. Então nós estamos nesse momento agora também, olhando as coisas que os nossos concorrentes não estão olhando. E é um desafio da gente se diferenciar, né. E o mercado de marketing, ele é muito concorrido hoje, né, se a gente Uhum, olhar agências, a gente olhar os próprios terceiros, né, os profissionais que são eu presa, é um mercado extremamente competitivo, é um mercado extremamente concorrido. Inclusive, quando a gente começou a fazer o trabalho, né, dentro da mentoria, um dos pontos era como é que a gente se diferencia para uhum, conseguir subir o ticket, isso né. aí. E fazer essa virada é um grande desafio para os profissionais da área. E um dos pontos, observando vocês de perto ao longo dessa jornada, um dos pontos que eu mais percebi realmente transformação foi essa virada de chave, né? De sair da agência, do Hum, entregar a agência, para se tornarem pessoas que pensam em negócios e não uhum, no operacional, de hum. estar ali entregando o conteúdo ou entregando o tráfego pago, que isso Sim, é importante, é uma sim. parte importante, né? Mas o estratégico, a visão empresária é o que ajuda e nos ajuda Uhum, muito também hoje na nossa operação. Pensando na Mari, né, hoje a Mari empreende com o Reinaldo, né, uhum, que é casada, enfim, e é um dos desafios que se tem hoje em empreender em casal, conduzir, né, o negócio e o casamento. Dentro disso, né, conhecendo a Mari também um pouco mais indo um pouco mais profundo, eu sei que a Mari é uma pessoa muito conectada com Deus. muito. Onde que nessa conexão entre Deus, negócio e casamento, quais seriam, assim, os 3 pontos principais que fazem com que tu consiga ter mais paz, liberdade, mas principalmente a motivação necessária para fazer com que isso tudo flua com naturalidade? Bom, essa parte até mexe um pouco comigo, porque Deus, ele tá em todos os lugares, né. Inclusive eu estava fazendo um stories antes sobre isso, porque eu estava vindo pra cá, e eu entrei no Uber, eventualmente eu ando de Uber e hoje foi um dos dias, e o motorista estava escutando louvor. E eu nunca tinha pego um Uber que o motorista estava escutando louvor. E eu já vinha conversando muito com Deus, falando com Ele, fazendo as orações, e isso me mostra que Ele tá comigo, que Ele tá me ouvindo, que Ele tá me direcionando também. Então, Deus, Ele sempre guiou os meus passos, no momento que também eu dei abertura para Ele entrar na minha vida. O meu relacionamento com o Reinaldo, ele foi muito guiado por Deus. Quando a gente se conheceu, a gente fez um propósito de 60 dias para entender se era algo que era de Deus. Então, a partir disso, o nosso relacionamento passou a ser guiado por ele. E a empresa também. A empresa vem muito sendo guiada por ele, assim, dos passos que a gente dá. A gente traz muito essa palavra de Deus para os nossos colaboradores também, porque Deus não é uma religião.
e a gente acredita muito nisso. Deus é uma conexão que a gente tem com algo muito maior, com a nossa espiritualidade. E se a gente não tem isso, perde um pouco a essência da vida, né, o propósito da vida de fato. Então voltando nos pontos ali que tu trouxe, o primeiro ponto, eu acredito que qual que era o primeiro ponto? Eu te falo Deus, negócio e casamento. Deus, o negócio de casamento. Bom, Deus é esse pilar que sustenta todo o resto. É tudo que sustenta, pra mim. Não tem, assim, é indiscutível essa parte de ter a conexão com Deus. A parte do casamento, de empreender em casal, tu sabe muito bem que a gente tem os nossos desafios. E eu e o Reinaldo, a gente começou um casamento, digamos assim, antes do nosso casamento, né? Porque a gente começou a empreender antes de casar. Então ali a gente já passou por vários desafios, desafio de comunicação, desafio da gente conseguir dividir o tempo, que até hoje a gente tem que estar se policiando pra, poxa, agora deu de trabalhar, agora vamos ter um nosso momento. Então, mas é muito bom. É muito bom. Acho que se eu não tivesse o Reinaldo na minha vida empreendendo junto com ele, eu não teria crescido tanto quanto eu tô crescendo agora. E eu acredito que eu também esteja contribuindo com ele, né, nesse ponto. Como vocês fazem para organizar o tempo de vocês e criar essa divisão? A gente ainda não é 100% nisso, Rafa. Mas a gente tá aprendendo, né. Então fazem 2 meses que nós casamos, a gente não morava junto antes, a gente teve essa decisão de só realmente morar junto depois de casar, e agora a gente tá criando uma rotina. Então, a gente separou um momento da nossa agenda, ó, a gente marca a reunião até tal horário e depois a gente tem o nosso momento. Toda semana é assim? Não, não é toda semana assim, porque às vezes acontece dos clientes só conseguir final do dia, principalmente reunião de prospecção também, né, às vezes, as clientes só podem final do dia, então a gente tem que abrir essa brecha ali na agenda, mas a gente tá tentando criar essa rotina. E final de semana a gente estamos tentando dar um time mesmo de trabalho, pra conseguir ter um momento como casal, né. Legal, e é um dos desafios, né? É. Eu, a Patrícia, a gente vem empreendendo juntos. Quando a gente se conheceu, ela tinha o escritório dela, eu tinha o meu Uhum. negócio, e hoje ela abraçou meu propósito, né? Principalmente no último ano, para que a gente pudesse crescer e fazer as coisas acontecer. E é um desafio, porque além de tudo a gente tem um filho pequeno, né? Imagino. Então é um desafio gigantesco e é complexo conseguir fazer essa divisão. Hum. E aí entra um ponto que o que mais o homem, ele tem uma questão muito focal numa coisa só, né? A gente foca numa coisa só, a gente tem dificuldade de ter um multifocal. A mulher já é mais multifocal, né? Consegue olhar para Uhum. muitas coisas. E o homem, quando ele empreende, ele se preocupa muito com resultado, com vendas, com fazer acontecer. E a mulher, ela é a sustentação para que tudo aquilo aconteça. Só que para a mulher conseguir sustentar o homem, ela precisa também estar forte. E Uhum. o homem precisa também ser uma fonte de força para a mulher. Só que a mulher também tem o caminho dela, a busca dela para essa força dela se fortalecer, para que ela consiga sustentar o negócio que eles estão construindo juntos, o lar, porque a mulher é a Uhum. peça que estrutura o lar, o homem sozinho, cara, vamos lá, né? Homens que estão Sim. acompanhando a gente, vocês que moram sozinhos. E mulheres que já foram, né, na casa, ela estava conhecendo teu marido, e aí tu começou a conhecer a casa dele. Tu vai ver, o homem tá com a geladeira sempre vazia, né, aí mal e mal tem dá uma organizada na casa ali para receber a mulher ali para jantar. O homem tem uma dificuldade de Sim. cuidar do negócio e do lar. E a mulher, para conseguir sustentar tudo isso, a mulher ela é muito forte, mas ela também, para ela ser forte, ela precisa se fortalecer, ela precisa se Uhum. nutrir. Como que a Mari faz e o que a Mari faz? Quais são os rituais da Mari para se fortalecer, se nutrir, para poder servir o Uhum. negócio, os clientes, o casamento e a Deus? Um ponto pra mim que me preenche muito é a questão da autoestima, né. É a autoestima, é eu estar com o meu treino em dia. Essa é a minha terapia, assim, ó, a melhor terapia, que a minha terapeuta não escute isso, né. Mas isso me coloca muito em movimento.
Então, tá com a atividade física em dia, tá com a terapia em dia também, porque olhar pra mim, olhar os meus pontos que eu preciso melhorar, isso me deixa mais fortalecida pra servir melhor no meu trabalho e também dentro da minha casa. Uma das coisas também que eu gosto bastante é de ter um momento meu da semana. Então, não tem o Reinaldo, não tem trabalho, não tem nada, mas é um momento meu, que eu faço, sei lá, assisto um filme, faço uma comida que eu gosto. Isso me deixa mais forte para que eu possa, de fato, enfrentar os desafios que eu tenho na próxima semana também. E o momento com a minha família. Isso me preenche demais, me deixa muito forte, para que eu possa enxergar, né, o objetivo que eu tenho lá na frente, os momentos que as coisas às vezes não estão tão fáceis, eles são o meu pilar, né. Hoje eu e o Reinaldo nós estamos construindo a nossa família, mas eu tenho uma base muito forte, né, da minha mãe e do meu pai, e os momentos que a gente pode estar junto com eles, a gente vai lá na chácara, a gente tem esse momento zen também, que isso pra mim é uma coisa muito importante, sem celular, sem nada, no meio do mato, então isso também me fortalece pra manter essa rotina, né. Hoje nessa tua rotina, né, então tu cuida da tua saúde pra se nutrir, tu tira um momento pra ti, Uhum. né, e agora com o casamento isso também acaba sendo muito mais importante, né, Sim. ter esses momentos únicos e a tua família. Hoje pensando, né, no crescimento e no futuro da Mari, dos negócios e do para onde vocês estão indo. E olhando para o passado da Mari, para a trajetória da Mari, para os últimos 10 anos, vamos botar aí, como profissional, como a pessoa que saiu de uma, né, de funcionária para virar uma empreendedora. O que que não mudou? O que que continua igual na Mari desses 10 anos? Eu acredito que o que não mudou é aproveitar os momentos simples da vida. Isso não mudou. Então é um momento simples de uma conversa, às vezes, que eu vou ter com uma pessoa. Eu aprendi a escutar muito as pessoas também, Rafa, porque a gente tira muito ensinamento disso pra nossa vida. Momento simples de uma janta, esses momentos que não é dinheiro, sabe. Tu tá ali junto com a pessoa de fato, tu tá aproveitando esse momento e tu tá criando uma memória. Então independente, eu acredito que de carreira, de anos de vida, essa vai ser sempre a minha essência. E hoje isso, pensando, né, nessa essência da Mari, o que que a Mari, né, traz para a liderança dela dentro do negócio, que faz com que as pessoas e tu consiga conduzir a cultura, porque hoje vocês estão construindo uma cultura e é um desafio construir uma cultura Uhum. num negócio extremamente digital, né, sem um ambiente, é um desafio muito grande. Eu não consigo me imaginar num negócio assim, nem conseguiria conduzir, porque, cara, Sim, não é minha pegada é o ambiente, o presencial. presencial. Bom, tu já viveu um pouco no nosso ambiente, tu sabe como é que eu gosto de trabalhar. Uhum. O que que vocês trazem, costumam trazer para os colaboradores de vocês que se conecta com a tua essência, com a Uhum. essência do Reinaldo e que faz com que a cultura de vocês, se perpetue a nível dessas conexões? Como que vocês fazem isso? Eu acredito que o ponto de contato também ele é muito importante, né, Rafa? Então, a gente não fala só de trabalho, eu não tô ali só cobrando eles das demandas deles, mas eu tô de fato me importando com quem eles são. Então, quem eles são, as dificuldades que eles estão passando no dia a dia deles e como que eu vou parar para conseguir ter esse momento com eles. Então, um a um, ele é muito importante dentro do nosso processo. E o um a um eu não falo somente ali da vida profissional deles, não, eu pergunto sobre o casamento deles, sobre a trajetória, sobre a vida. Então, eu me dedico a esse momento para poder escutar mais eles, entender a história deles e entender aonde eles querem chegar. E de qual é a frequência que vocês fazem esses um a um? Como é que vocês conduzem frequência, ritual? Qual é a intensidade disso? É semanal? É diário? Como é que Uhum. funciona? Os um a um hoje eles são mensais. Então, mensalmente a gente tem esse momento, aí eu faço todo um documento que eu vou anotando as coisas lá também, né, pra a gente ir recapitulando o que que a gente já falou ou não. E além disso, também nós temos a weekly. Então, semanalmente, aí é com todo mundo, né, nós temos esse momento de alinhamento de cultura mesmo, aonde a gente traz uma palavra de motivação pra semana, aonde a gente traz muito esse estudo da mentalidade também, porque eu não quero que eles se desenvolvam somente na área do marketing e
vendas. Eu quero que eles se desenvolvam mentalmente também, porque isso mudou a minha carreira. Então, a gente transborda na vida deles nesse ponto que o Reinaldo também passou por esse processo. Então, a Weekly é toda início de semana, onde a gente tem 1 hora com eles, onde a gente traz esse início da semana de fato ali, e depois a gente tem ali um momento de ver os clientes, né? Mas isso reforça a nossa cultura. Sim, começa com uma weekly, toca com umas dailies As rápidas dailies. e tem mais o feedback individual. Isso Esses aí. seriam os pontos que ajudam vocês a conduzir a cultura do negócio. Isso. E na sexta-feira é bem legal também, porque nós temos um momento de estudo, RDO Academy, onde a gente traz um conteúdo para eles. Agora a gente está bem focado em vendas, então estamos trazendo bastante conteúdo de vendas mesmo para eles, para expandir a mentalidade de vendas no negócio. E não somente a venda ser o vendedor específico do negócio, mas ver como o trabalho deles contribui com a venda. Então, o nosso designer, ele tem que entender de vendas, porque ele vai saber fazer um criativo melhor para que converta mais em vendas. Então, a gente está trabalhando muito essa mentalidade de vendas. E a RDO Academy acontece toda sexta-feira também. Então, a gente se dedica nesse momento para poder entregar conteúdo e fortalecer a cultura. Legal. Hoje vocês estão no movimento, né? E vendo todo o crescimento e os resultados que vocês tiveram dentro da agência, a gente percebeu uma oportunidade no mercado de vocês levarem isso para dentro das empresas de uma forma ainda mais estratégica, né? Eu, como um profissional, um empresário, eu vi muitas carências no mercado e uma das coisas que vocês enxergaram e que eu acredito que já está fazendo muita diferença nos negócios é esse braço educacional. E conectar, né, não somente a estratégia com o marketing, com o comercial. Esse é um dos grandes desafios dos empresários. Eu vejo, e assim, olhando para um todo, olhando um 360, dentro até mesmo dos nossos mentorados, daqueles que são empresários, a lacuna que se tem de marketing. Muitas vezes marketing e vendas tem um conflito, né? E é legal vocês trazerem esse conhecimento para os colaboradores de vocês para eles entenderem a importância de vendas também, né? Eu vou ser sempre um defensor de vendas, né? E hoje, assim, pensando nesse novo passo, nesse braço educacional, quais têm sido os 3 principais pilares que vocês têm trabalhado dentro dessa estrutura de mentoria? Só antes de te responder isso, Rafa, eu quero voltar num ponto antes ali que tu comentou sobre a questão de agência. Esse é um ponto bem importante, porque a RDO ela não se posiciona como uma agência. Ela se posiciona como uma assessoria de negócio do cliente, que engloba o marketing e vendas. Então, por isso que a gente olha para esse ao todo. A gente não entrega só o conteúdozinho lá pro cliente, Então, né? para ficar na minha cabeça, eu tô criando um mapa mental, né? A gente tem a Mário Reinaldo tem a RDO Assessoria, a Isso RDO aí. Agência, o braço educacional com a mentoria, o podcast. Esses seriam os 4 negócios que entram dentro da estrutura de vocês. A Assessoria agência a acompanha. gente não tem, então é a assessoria, É a assessoria. assessoria mesmo. É a assessoria que ela presta o serviço de criação de conteúdo, de planejamento estratégico, de olhar para o negócio do cliente. Agora a gente está com um planejamento bem diferente também que a gente está aplicando para os clientes, que não olha somente para o conteúdo do cliente, mas vai entender um pouco mais do negócio do cliente. Então, a assessoria que é a parte operacional. E aí depois vem a mentoria. Qual é a diferença da assessoria para agência? É que a agência ela vai agenciar o que tu tem. E ela vai olhar geralmente para o conteúdo. Sim, ela vai olhar para o entregável. É o entregável, ela é não vai entrega. pensar, não vai... E a assessoria ela vai mais a fundo. Ela vai assessorar o teu negócio como um todo. E é isso que a gente está cada vez mais olhando. A gente mudou todo o nosso processo de onboarding com os clientes para poder entender de métricas do negócio do cliente. E sim, tem os entregáveis, né? Então, a produção de conteúdo, tráfego pago, CRM. Então, esses são os entregáveis. Sim, seria mais uma assessoria estratégica. É isso aí. Para o pessoal entender. É Legal, isso aí. isso é uma das carências que eu vejo uma grande sacada de mercado, porque o empresário, ele não tem a bagagem, muitas vezes, marketing, ele não vai parar 4 anos para estudar marketing. Não. Ele joga nem tem, isso. né, Rafa? Porque ele tem que estar estudando o que vai fazer o negócio dele crescer de fato. Obviamente que o marketing ele auxilia para isso, mas o empresário tem que estar olhando para a parte estratégica. O que vai alavancar o negócio dele? O que nesses anos
vivendo tudo isso, Maria, agora com a visão que tu tem, né, depois de 6 anos trabalhando nesse mercado, o que que tu enxerga que é o erro do empresário que dificulta o processo hoje, até mesmo de uma assessoria, Uhum. olhando para essa área de marketing, vendas, negócio? O erro que eu acredito que, assim, o que mais lateja é o empresário olhar para cada uma dessas áreas isoladas e não conectar elas. Me dá um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui bem prático. O empresário vai lá, contrata uma agência que vai fazer a produção de conteúdo. Aí vai lá, contrata uma outra agência que vai fazer o tráfego pago. E não tem uma conversa entre as estratégias. E aí, esses profissionais não conversam com o time de vendas. E aí, o empresário está com uma outra ideia de negócio que ele não passou para o time. Então, aqui a gente tem divergência de 4 informações. Que talvez na cabeça dele está fazendo sentido, mas ele não reuniu todo mundo e passou a visão dele para as pessoas. Para o time. Então, quando a gente entra num negócio, a gente quer entender e escutar o cliente. Para onde tu quer ir? Quais são os teus objetivos para os próximos meses? E a gente vai entrando devagar, né? Porque se a gente já chega assim, eu quero falar com todo mundo da tua empresa, já ficou, opa, o que tá acontecendo, né? Então, às vezes, acaba tendo um pouco dessa resistência também. Mas a gente vai trazendo para perto o responsável do time comercial. Vamos conversar, vamos ter esse momento, né? O que mais que seria um erro do empresário além disso? Eu acho que esse é o principal, mas talvez um dos pontos é negligenciar a produção de conteúdo. Esse também é um ponto, assim, que a gente percebe que, cada vez mais o movimento do mercado é o conteúdo que vai potencializar ainda mais os resultados dele, olhando para o âmbito de marketing como um todo, né. Potencializar e mostrar, porque às vezes tu entra em algumas empresas e tu percebe a dimensão que aquela empresa tem, mas tu entra numa rede social dela, tu não consegue perceber isso. Então isso diminui o negócio. Pensando estrategicamente, né, no conteúdo e na importância disso para vendas. Eu vou sempre trazer para o viés das vendas, né, Uhum. e para o empresário também que nos acompanha aqui entender o quanto que o quanto e onde a criação de conteúdo vai ajudar ele em vendas e como ele pode definir estrategicamente o melhor canal para ele. O Uhum. que que tu ensinaria nesse processo para ele? Primeiro de tudo, Rafa, é entender o público dele. Não tem como sair criando conteúdo sem entender quem é o público, quem é o ICP, né, que a gente fala bastante E ali. não botar a sobrinha para Não, fazer o marketing, né. não, só se a sobrinha for formada, entender bem a profissional. A sobrinha de 16 anos, não, ela Não. tá ali começando agora na faculdade, vou botar ela para tocar o meu marketing e fazer meus conteúdos no Instagram. Não, não, isso eles olham para essa área assim: vou botar estagiária ali, vai sair um bom trabalho. E Antes de tu me responder, porque me veio uma pergunta agora, e eu acredito que isso é importante a gente pegar esse gancho. Qual é o impacto negativo de cometer esse erro a longo prazo? o Por im o impacto negativo, Rafa, é um exemplo, uma empresa de 30 anos chegar agora e começar do zero. Ela perdeu quanto tempo do mercado que ela já poderia ter começado antes com um trabalho profissional, já poderia ter alavancado talvez muito o negócio dela por conta de uma decisão dessa. E a gente pega muitos clientes assim. Que agora estão começando, porque antes tentaram com um sobrinho, antes tentaram com outro tipo de profissional lá que às vezes está começando e não é um erro começar, né? Tipo, comecei agora, eu já vou sair atendendo, mas tenha consciência do que está fazendo, porque isso prejudica muito o cliente. E o direcionamento errado. E eu vejo que também, né, complementando, eu acredito que isso pega muito no posicionamento, porque isso foi algo que eu passei. Né, traz uma Uhum, comunicação de posicionamento que afeta o time comercial a nível de desconto, a nível de não conseguir cobrar bem, a nível de uhum, implorar para vender, muda inclusive o processo comercial, né. com certeza. Mas agora vamos lá, voltando para a pergunta, o que que tu enxerga, né, pensando nisso,
que o empresário precisa fazer e quais canais, que tipo de conteúdo, além do ICP, né? O que mais ele precisa olhar? Bom, definiu então o ICP, definiu ali a persona, entendeu as dores, entendeu como se comunicar, porque isso é muito importante. Quando a gente pensa em criação de conteúdo, a gente tem que pensar, de fato, o que a gente vai entregar de valor para essa pessoa que está ali do outro lado da tela. E não pensar somente no meu produto, no meu serviço que eu quero entregar para ela. Porque aí tu começa a tocar na dor da pessoa. Tocar na dor da pessoa, mostrar as vivências que a pessoa tá passando no dia a dia e depois sim vem a solução. Então, às vezes, esse é um erro que a gente vê muito na criação de conteúdo. Que eles começam o quê? A panfletagem. Que é, botei o meu produto, o meu serviço ali e, ninguém tá chamando. Então, por quê? Porque você não gerou essa conexão com a tua persona. Então, gerar a conexão com a persona, entender as dores, os desejos, as transformações que tu gera para a vida dessa pessoa, vai te dar uma base para poder criar um bom conteúdo. Então, feito isso, entendeu esses pontos, definiu ali, fez minimamente um planejamento de conteúdo para ter uma frequência, aí tu pode olhar para os canais. Aonde que o teu público ele mais consome? Como que tu vai entender isso? Tu pode pesquisar na tua própria base de clientes. Fazer um formulário, entender aonde teus clientes estão ali, né? Se tu já tem uma base de clientes. E realmente perguntar para eles. E aí, de fato, depois tu alavanca mais nesses canais, né? Que a gente sabe que às vezes as pessoas só olham pro Instagram. Mas às vezes pode ser que o teu cliente ideal tá lá no LinkedIn. E aí tu não tá criando conteúdo lá pro teu LinkedIn. Então precisa ter esse estudo antes. E hoje a inteligência artificial também ela auxilia muito, né, nessas pesquisas. Pensando nessa conexão, né? Criação de conteúdo, pegou o ICP, desenhou. O que tu enxerga que o empresário precisa fazer para que o comercial flua junto, né? Dentro da assessoria de vocês, eu sei que vocês entram muito com a parte marketing comercial, principalmente nessa conexão para acelerar, né? Para trabalhar essa aceleração. O que é importante o empresário saber sobre vendas e marketing para fazer com que o negócio dele de fato acelere? Mesmo com a implementação de conteúdo, fazendo um tráfego pago bem direcionado com estratégia. Fiz tudo isso, Mari. Tô com o meu Instagram bonito, bem posicionado. Tô com a minha estratégia bem desenhada. O lead tá chegando. O que eu preciso olhar e ficar atento no meu processo comercial para que eu não perca o lead? Essa parte é um gargalo muito grande que a gente enxerga hoje dentro dos negócios, porque às vezes o empresário ele já não está olhando tanto para a parte comercial dele. Então, às vezes o vendedor dele está atendendo mal e ele não vê isso. Ele não vê isso. Aí entra num ponto lá de questão de liderança da parte de vendas, ou o empresário que está saindo do operacional também já está delegando e não tem processo para poder acompanhar como que está esse processo de atendimento. Então, tem tudo isso bonitinho, redondinho. Quando chega lá na parte do primeiro atendimento, o vendedor demora para atender. Ou às vezes dão respostas genéricas, montam lá um script e seguem replicando para todo mundo. O script a gente sempre fala para os nossos clientes que é uma base, mas não tem que ser igual para todo mundo, porque nós não somos pessoas iguais, né? Nós temos características diferentes, então a gente precisa atender de uma forma personalizada os nossos clientes. Então esse é o primeiro ponto que a gente vê que é um gargalo dentro dos negócios. Depois disso, Rafa, é realmente ter o controle do cliente, de quem entra. É o famoso CRM que a gente sempre fala, né? O CRM ou a planilha, que às vezes tem negócios que não tem o CRM, mas faz controle em planilha. Tem muito negócio que não tem isso. E aí o que acontece? Fica refém só do WhatsApp. O WhatsApp deu um problema lá, perdeu todas as conversas, perdeu toda a base de cliente. Como que tu vai fazer uma ação de novo para esses clientes? Então fica difícil, né, ter esse controle. Esses são os principais 2 pontos assim que a gente percebe que é o que mais impacta. E aí depois quando entra na parte de vendas, daí tem infinitas possibilidades ali que a gente enxerga, né? Tem vendedores que não sabem nem o que é objeção. Então a gente fez um treinamento esses tempos para uma indústria aqui de Caxias do Sul, eles não sabiam as objeções dos clientes dele.
deles. E já era uma empresa bem consolidada, assim, no mercado, de bastante tempo. Então, esse conhecimento de vendas também. Porque às vezes eles fazem o quê? Eles pegam os profissionais técnicos deles, que são muito bons, colocam numa posição de vendas, e aí a pessoa fica perdida ali. E tu não dá o conhecimento de vendas para essas pessoas. Então, isso também, essa parte de entender sobre as pessoas nos lugares certos é muito importante. Porque se tu bota lá uma pessoa que ela não tem as características de ser vendedor, mas ela é muito boa tecnicamente, tu vai perder 2 profissionais ali, né? Porque tu tirou ela do lugar que ela estava desempenhando um bom trabalho. Não, isso acontece muito, né? Muito. Vi muito isso, 11 anos treinando time de vendas. Eu percebi ao longo do processo, né, o quanto que o maior erro das empresas é tirar o melhor vendedor e botar como gerente comercial. Aí ela perde o melhor vendedor e fica sem gerente comercial, Uhum. porque o cara quer continuar vendendo, né? E às vezes por livre e espontânea pressão, né? Então é muito comum ver isso realmente. E sabe que dentro disso, né? Eu vejo que muitas vezes o empresário ele tenta sempre achar um culpado. Hum. E o time de vendas também tenta achar um culpado. E quando eu olho para essa tríade de empresário, vendas e marketing, né? Negócio, vendas e marketing, a gente vê que um fica empurrando para o outro. Ah, o marketing que não trouxe lead bom. Uhum. Ah, aí o marketing, é porque vendas não tá vendendo. Aí o empresário, cara, isso aqui não tá funcionando. É culpa de vocês, cadê o resultado? Tô investindo Sim. e não tá vindo. E sabe que eu vejo que um erro muito comum também, que é algo que a gente já falou muito nas nossas reuniões, o empresário, ele não tem paciência para esperar o resultado. E às vezes o empresário, ele quer uma bala de prata. Ele tá numa situação Uhum. difícil, ele pensa, cara, eu preciso começar a investir em marketing. Ele demorou, né? Ele demorou. Ele tava lá Sim. com a Com a estagiária, sobrinha. com a sobrinha. Ele demorou para começar a fazer esse investimento. Aí, quando ele viu, ele tá ficando para trás. Quando ele viu, ele tá no negativo. Aí bate o desespero. Aí ele quer que salvem a empresa dele em 3 meses, porque ele viu que o fulaninho, o ciclaninho, o beltraninho lá estão tendo muito resultado fazendo isso e ele não tá fazendo. Sim. E é aquilo de olhar só para a ponta do iceberg, né? Ele não olhou para toda a construção que talvez aquele concorrente dele vem fazendo há 2, 3, 4 anos. E aí o empresário quer que a agência, a assessoria, a mentoria mude o jogo dele de 0 a 6 meses, sendo que era uma Hum. construção que ele já deveria estar sendo feita há 2, 3 anos. Sim. Como vocês fazem para orientar o empresário nesse processo? Porque é uma questão de mentalidade, é uma questão de estratégia. E ao mesmo tempo é uma questão de fazer o empresário entender que não é da noite para o dia. E Uhum. você se posicionar também nesse sentido, porque o mercado vai dizer que é possível fazer em 3 meses Uhum. Isso para é. pegar o cliente. E aí trabalham com churn, né? O churn é muito alto das agências, porque normalmente a assessoria vai perder para uma agência que vai prometer um mundo, vai dizer que faz a mesma coisa, mas não faz. O que o empresário, acho que a minha pergunta precisa ser mudada, né? O que o empresário precisa estar atento para não cometer o erro de fazer uma escolha errada? O que ele precisa olhar? Quais são os 5 pontos que ele precisa olhar para ele não cometer o erro de contratar errado um fornecedor num serviço de assessoria ou de entrega como uma agência? Eu acredito que o primeiro ponto é essa promessa de um resultado muito rápido. Isso é o primeiro ponto, sim, de gerar essa desconfiança. Porque tem esse processo de construção, não tem como a pessoa já prometer que vai dobrar o faturamento da empresa em 1 mês, porque precisa desses passos antes. E 1 mês a gente está planejando ainda, olhando para todo o diagnóstico do cliente, para construir algo consolidado e não algo que vai ficar ali 3 meses com a gente. Então, esse é o primeiro ponto que o empresário precisa se atentar. Se está prometendo demais um resultado e às vezes não fez nenhum diagnóstico do negócio dele, eu já daria um passo para trás e entenderia de fato o que essa pessoa está querendo te prometer ali, ou só está querendo te vender algo que não vai te entregar.
O segundo ponto é a questão das entregas também, sabe, Rafa? O que mais a gente percebe é aquela enxurrada de entregas que às vezes as agências prometem e não entregam praticamente quase nada. Ou somem depois. A gente tá com um caso de um cliente exatamente assim. Chegou para nós agora porque realmente ele fez uma contratação e a pessoa simplesmente sumiu. Sumiu. Sumiu ali, não deu mais retorno para ele. Então, essa parte de contratos também ela é muito importante. As entregas, elas precisam estar alinhadas a um contrato. Uma empresa séria, algo que tu não vai estar lá contratando a sobrinha, a estagiária, do boca a boca. Tem que ter o contrato para justamente tu poder cobrar judicialmente ou ter uma cobrança ali de fato, né? Essa profissionalização. Outro ponto é a questão de segurança das contas. Essa parte de senhas, essa parte dos teus dados, é muito importante tu cuidar para quem tu vai liberar isso. Porque a gente vê muito vazamento de dados também por conta dessas trocas de agência, aí perda de conta, agência que cria as contas na própria agência, na própria conta da agência. Isso legalmente não é legal. Né? Então, o cliente vai criar algum canal do zero lá com alguma agência que ele está fazendo atendimento, tem que criar na conta dele, não de fato na conta da agência, porque depois sai, ele não tem acesso para nada, ele perde. Então, fazer essas perguntas antes de fazer o contrato, eu acho que ela é muito importante, né? Tá, então resumindo, contratos, promessas, Contratos, promessas, os entregáveis, isso é muito entregar. importante. Eu acho que também é essa parte de entender quem tu tá contratando, né? Pedir referência. Não sair contratando quem tu vê ali na internet somente, sem buscar uma referência. Eu, pelo menos, sempre faço assim as minhas escolhas, né, Rafa? Então, acho que esses são 4 pontos, assim, que eu olharia com cuidado. Perfeito. O que não muda desde que tu começou no marketing? Desde que tu estudou na faculdade, o que não muda? O que não mudou mais? Eu acredito que é essa base que não muda, né? Formatos mudam, estratégias mudam, mas o básico, né? O arroz com feijão, como a gente sempre fala assim, de ter esse estudo de mapeamento antes, ele não muda. Tu entendeu o teu público não muda. Isso é desde o dia 1 que eu fiz lá na faculdade, né? De entender o público-alvo, isso não tem alteração. Tem alteração no comportamento do público, mas entender sobre o público não tem alteração, né? Então, acho que isso é uma coisa que não tem como mudar. E pensando no futuro do negócio, quais são os movimentos que tu enxerga que o mercado está fazendo, Uhum, principalmente, né? Nem vou falar de IA, porque eu acredito uhum. que a IA é um ponto que ajuda, que colabora, mas não pensando nisso, pensando em estratégia, o que tu enxerga que o mercado está fazendo que está colocando as pessoas à frente e que todo empresário vai ter que fazer nos próximos 3, 4 anos, vamos pensar aí até 2030, o que Uhum. todo empresário vai ter que começar a fazer para não ficar para trás no mercado nesses próximos 4 anos? Eu acredito que fazer essa diversificação de canais. Então, o empresário que ele tá somente em um canal, ele vai ficar para trás. Então, seja a indicação, o canal principal dele, ou a rede social. Então, ele precisa ter esse multicanal. Então, eu tenho a indicação, eu tenho as redes sociais, eu faço os Quando tu eventos, fala canal, falando canal de aquisição de canal de clientes. aquisição, Usar como canal de. diversificar os canais de aquisição É de isso aí, clientes e ter uma estratégia para cada canal. é isso aí. Então, quais seriam os 5 top canais hoje que o empresário precisa olhar e pensar estrategicamente pelos próximos 4 anos para que ele não fique para trás? O primeiro, network. Acho que esse daqui é indiscutível, né? Network, rede social, né? Porque a gente sabe que acaba tendo muito impacto também. Parte de eventos presenciais, isso é uma coisa que tu tá instigando bastante a gente também, né? Mas esse contato no 1 a 1 com as pessoas, eu acredito que as pessoas vão querer cada vez mais ter isso. A mídia offline também, Rafa. Também. Ela é uma união com todas as estratégias. Então, às vezes, as pessoas negligenciam ainda a mídia offline. Só que se ela tem uma estratégia por trás dela e ela tá em conjunto com outras, ela funciona. Só tem que achar uma forma de tu metrificar o que tu tá fazendo, né? Então, falei 3?
Falou 4. Falei 4. Networking, redes sociais, eventos, mídia É offline. isso aí. E Seria por hoje, esse caminho. pensando em rede social, e essa comunicação, eu acredito muito nisso também, que o offline precisa comunicar com o online, ter essa conexão. O que tu enxerga? Quais são as redes sociais que tu enxerga, assim, que mais vão ajudar os empresários nos próximos 4 anos? É que aí depende muito, né, do negócio do empresário. Porque a gente Mas vê um movimento forte do é, TikTok crescendo, é, principalmente num público mais qualificado também, o né? TikTok ele tá com uma proposta interessante também do TikTok Shop, né? Então essa movimentação de compra dentro do próprio aplicativo é uma coisa que vai prender mais as pessoas lá. Então não necessariamente só o público que tá lá para consumir o conteúdo, mas o público que quer comprar. Então eles estão fazendo essa movimentação. E o Instagram, ele também tem estratégias para isso? Eles falam alguma coisa de ter isso também? Porque daqui a pouco a pessoa já pode ficar atenta para sair na frente também. Daqui a pouco tu tem um Uhum, produto, né, que dá para vender sim. ali também, tu já pode sair na frente, né? Olha, Rafa, o Instagram já tem as lojas dentro dele, né? Só que aí, no caso, ele direciona a compra, o checkout, para um outro lugar. Então, ou para um WhatsApp, ou para um site. Então, ele já faz esse trabalho, só que não com tanta força quanto o TikTok agora está fazendo também. Que a pessoa já fica ali dentro da plataforma como um todo. Então, eu acredito que, assim, o Instagram, provavelmente, ele vai fazer alguma movimentação assim, porque ele não vai querer ficar para trás. Porque agora até lançou agora um novo formato ali, né, da gente estar interagindo, entregando mais os conteúdos, que é um conteúdo, é o stand, que ele é um conteúdo onde fica ali, tu não pode ver novamente, e ele não vai pro teu stories. Então, eles estão sempre adaptando e criando coisas novas. Eu acredito que, pela movimentação de mercado, pode ser que isso eles inventem aí logo mais, tá? Então, acho que eu olharia para a questão do público para ver quais são esses canais. TikTok, as pessoas verem o quanto as pessoas estão buscando dentro do TikTok também. Então, às vezes, buscando mais conteúdos lá de como fazer não sei o quê no TikTok do que no Google. Então, o TikTok é algo que a gente precisa olhar com bastante cautela. O Instagram, eu acho que também. E o LinkedIn. O LinkedIn, eu acho que ele não perde força, sabe? Só tem que ter um conteúdo bem estratégico lá dentro. Perfeito, perfeito. E vai muito do público também, né? Também. Quem é teu público, onde teu público tá, para quem tu vai comunicar. Perfeito, Mari. Indo para a reta final para a gente fazer aqui um fechamento, e fechando, né, o conteúdo. A gente traz muito, né, a essência da Mari, o quanto que isso ajuda no servir, o quanto isso tem ajudado no negócio, a importância de conectar vendas, marketing, o quanto que vocês têm feito isso dentro da Uhum. mentoria, dentro da assessoria de vocês. E pensando estrategicamente, assim, quais seriam, se pudesse passar uma mensagem para os empresários, 3 passos para eles aumentar as vendas nos próximos 30 dias, né? Pensar mês de junho, cara, eu quero aumentar as minhas vendas nos próximos 30 dias. Falando em 3 passos, o que que tu diria para eles olhar e fazer que poderia ajudar eles a acelerar? O primeiro passo seria olhar para a base de clientes, que às vezes a pessoa vende uma vez para o cliente ali e esquece do cliente. Então olhar para a base de clientes, ver o que tu pode servir aquele cliente ali, né? Ou seja, fazer alguma oferta especial para esse cliente, alguma condição diferente, algo que tu vá desenvolver somente para os teus clientes, para poder fazer com que esses clientes comprem novamente. Obviamente, manter o relacionamento é muito importante, né, não vai ficar só aparecendo na hora de vender, 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 vender. Então ter essa conexão, eu acredito que é muito importante. As estratégias offline também elas funcionam bastante, Rafa. Então, por exemplo, nós estamos implementando ali numa das clínicas que nós atendemos a estratégia de urna de indicação, que às vezes as pessoas olham: "Nossa, mas isso é arcaico". Não, gente, isso traz um lead qualificado para ti também, só que tu tem que encontrar parceiros estratégicos para poder fazer isso, né. Então esse é um dos pontos, assim, de estratégia offline que a gente está testando, e a gente não está falando somente de tráfego pago aqui, não, a gente está olhando para o todo como, né, como um negócio. E eu acredito muito que o tráfego pago também como uma terceira estratégia, né, com uma boa estratégia por trás, né, um bom conteúdo, ele potencializa muito as vendas. Mas precisa estar bem posicionado para isso, né? Precisa. Mari, indo para a reta final e sempre passando uma mensagem, eu gosto sempre de tentar pegar um ponto de essência aí, né? E
Hoje, se tu tivesse 1 minuto, eu vi uma vez uma matéria, uma propaganda, enfim, que era como se o cara tivesse voltado no tempo, Uhum. né? E aí ele chegava pro eu dele lá de 20 anos atrás, 10 anos atrás, e tinha 1 minuto para falar pra pessoa coisas importantes que mudariam o jogo dela a partir daquele momento. Se tu pudesse voltar pra Mari de 6 anos atrás, 7 anos atrás, que saiu da faculdade lá, enfim, recém-formada, e tu tivesse 1 minuto pra falar pra ela algumas coisas, coisas que ela poderia levar e mudar o jogo dela e acelerar esse tempo e os resultados que tu tem hoje. Uhum. O que que tu falaria pra ela? Essa é uma boa pergunta, né. 1 minuto. 1 minuto. Eu acredito que falaria um ponto, assim, que foi muita mudança na minha vida, foi a questão da disciplina. Então não adianta a gente estudar muito e não aplicar e não ter a disciplina. Então eu falaria para ela: tenha disciplina, tenha constância nas coisas que você vai fazer, aprenda sobre vendas, aprenda sobre negócio, porque eu acredito que isso é o que muda o jogo. Ter uma profissão é importante, obviamente, né, mas entender desses 2 pilares aqui, ele vai te levar para um caminho muito diferente. E se importe com as pessoas. Se importe com as pessoas, esteja ali para servir as pessoas, esteja ali para escutar as pessoas de fato, porque é isso que tu vai levar para mais adiante da tua vida. Perfeito. Onde que a gente te encontra, Mari? Bom, então meu Instagram é marielecorrea.p e é a rede social que eu mais utilizo hoje é o Instagram. E da RDO? RDO Business é o nosso Instagram. Perfeito. Mari, para fechar, alguma mensagem, algum recado que tu gostaria de dar para os empresários que estão nos assistindo? Eu acredito que, com certeza, Rafa, o empresário não negligenciar esses pontos estratégicos da empresa dele, como a parte de marketing, a parte de vendas, olhar para isso como sendo algo construtivo com todo o negócio que o cliente tem, né? Então, assim como ele dedica tempo para fazer um planejamento do negócio como um todo, olhar para essas áreas em conjunto. E nós estamos aqui para poder auxiliar também nessa construção. Perfeito. Mari, muito obrigado Obrigada a por ter vindo você. aqui, por dividir teu tempo com a gente, um pouco do teu conhecimento, da tua experiência. E é isso, gostou do episódio? Aproveita, comenta aqui teu principal aprendizado e compartilha com aquele amigo, com aquela amiga empresária que precisa aprender um pouco mais e expandir a visão sobre marketing, sobre vendas e sobre tudo aquilo que ajuda a acelerar os negócios. Um grande abraço e até o próximo episódio.